Bom dia, bom dia, bom dia, turma. Um ótimo dia para todos. Hum. Bom dia, Juliana. Matheus. Vamos lá, turma. Então tá. Ó, eu vi o vídeo da. Ah, é, primeiramente, deixa eu só explicar como vai ser a prova de vocês. Então, eu conversei ontem com o Jean. A prova ela já está pronta. Ela basicamente ela vai ser casos clínicos. A princípio teria algumas perguntas discursivas, mas isso ainda não está muito certo. Mas basicamente vai ser de múltipla escolha e de verdadeiro e falso. Então ela já está totalmente pronta, assim. A gente só está confirmando o horário, que talvez para não ficar muito sobrecarregado o dia de vocês. E eu pedi para o Jean se ele poderia começar a prova às 8 horas da manhã, se eu poderia começar às 8 horas da manhã, para vocês não ter psiquiatria antes e depois ter uma prova. Então ele só estava falando com o professor Marcelo ver se isso pode ser possível. Assim a gente daí fica mais fácil para vocês já fazerem a prova e já ficam livres daí, tá bom? Mas a prova basicamente é isso, todas as questões são casos clínicos, todas. O que eu quero falar para vocês assim, ó, como eu falei, essa prova foi de uma escola americana que eu peguei e pedi autorização, fui autorizado, as questões foram encaminhadas para mim. E daí, muito da resposta, é interessante que se você lê o caso clínico atentamente, muito da resposta ela está quase que no caso clínico. Então, é bem interessante o sistema de prova, assim, até pelo fato de a gente estar distante, assim, vocês poder ter consultas, poder avaliar como vocês podem ter essas respostas, eu acho que isso é bem interessante. O Jean pediu para dar um recado para vocês em questão de plágio, sabe? Eles estão com um problema, são poucos os problemas que ocorreram com plágio nas provas que já foram realizadas até agora, muito poucos até por sinal, mas isso ocorreu e eles estão tomando medidas jurídicas quanto a isso, sabe? Então, ele pediu que eu passasse essa informação para vocês, apenas para que vocês ficassem conscientes que o Blackboard ele tem um sistema, não sei como, de avaliação disso daí. Eu sei que ele pediu para avisar vocês. Enfim, e o horário daí provavelmente vai iniciar às 8 horas da manhã, mas eu aviso vocês na sequência. Tá bom? Perguntas? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Até que horas vai a prova, professor? Oi, deixa eu aumentar o meu som aqui. Oi? Até que horas pode ir a prova? Ah, então, eu sempre tenho que conversar com o professor Sava e com o professor Alexandre, assim, sabe? Então, ontem eu conversei com o professor Jean, expliquei para ele bem direitinho a metodologia, mas eu acredito que até 11 horas da manhã, até meio-dia, eu acho que dá um tempo bem bom, assim. Deixa eu ver o que a Juliana está perguntando, só um pouquinho. Tempo de prova é esse, Matheus? Então, a princípio, são 25 questões que tem, Juliana. Então, acho que dá tempo bem tranquilo assim para vocês, tá bom? As questões vai ter. De nada. Então, mas na verdade, eu acho que cuidado que eu tentei ter, e isso é uma coisa que é uma coisa muito nova assim para todos nós, a situação que a gente está vivendo, a forma que essa prova vai ser aplicada, eu acho que montar um raciocínio lógico de toda a matéria, assim, do que foi visto, assim, das coisas que são importantes e são menos óbvias a princípio no nosso dia a dia, assim, sabe? Eu tenho certeza que as coisas que são de caráter mais óbvio, assim, elas já estão muito bem sedimentadas na cabeça de vocês, mas o interessante é você criar lógica dentro da cabeça de vocês do ensinamento. Tipo aprender matemática, sabe? Matemática não dá para decorar, você tem que entender a lógica. E esse raciocínio de prova ele vem nesse sentido mesmo. Não é uma questão lógico que um ou outro dado, tipo tabuada, é bom que você saiba, né? Mas não é o mais importante.
E aqui é a mesma coisa, tem alguns dados que eu não vou ficar pedindo dose específica de medicamento, vocês nem entrem nessa onda, né? Porque eu não peço isso e já falei isso claramente, né? Mas uma outra coisa, a gente sempre acaba falando sobre medicações, mas ficar mais ligado na lógica de todo o processo e não ficar ligado a detalhes de números assim. Então acho que isso eu acho que vai ser o principal. São as discursivas. Isso a gente está discutindo ainda, Matheus, mas muito provavelmente se tiver discursiva é muito pouco mesmo, sabe? Talvez provavelmente 20% da prova seriam 5 discursivas, não acho que no máximo se for isso. Daí o resto, pelo que eu vi do aplicativo, ele dá a alternativa de verdadeiro ou falso e são quatro opções daí de resposta. A prova ela já é bem assim, ela é bem engraçado que essa metodologia de prova aplicada pelo Blackboard, ela é igualzinha à prova que veio para mim. Então, basicamente, está bem tranquilo, eu só fiz a tradução da prova. Tá bom? Valeu? Então, vamos lá. Ó, eu vi no vídeo que eu postei que a gente parou em rinite bacteriana. Foi nesse slide aqui. Então, a gente vai vir para esse slide aqui que a gente vai começar, então. Então, assim, ó, mantendo todo o raciocínio que eu acho que é interessante, deixa eu só reduzir isso aqui, que é assim, ó, então, ó, sangramento nasal. Então, como que o paciente normalmente ele chega para mim, que ele chega com uma história de sangramento nasal, né? Então, o que que ele vai, qual que é normalmente a queixa que ele tem? Criança normalmente é digital, né? É traumatismo digital. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente. Então, sangramento nasal em criança, a gente sempre vai pensar em traumatismo digital. Ainda mais se for em menina. Se for em menino, a preocupação sempre que a gente tem que ter e sempre está com a visualização são lesões tumorais, né? Nesse caso clínico aqui, então a gente pode ver que logo na entrada do nariz, estou passando aqui para vocês, logo na entrada do nariz a gente já consegue ver um sinal de lesão de mucosa ou um sangramento nasal. Esse é o sangramento na área de Quissioba. Então, isso é uma coisa muito clássica dentro da otorrinolaringologia, que são esses sangramentos mais anteriores, assim, sabe? Se vocês observarem o resto de toda a cavidade nasal, nessa videonasoscopia, ela é normal. Então, não tem nada de ponto sangrante lá atrás, eu consigo aqui atrás ver a coana do paciente, vejo completamente limpo, então não vejo nenhuma suspeita de lesão tumoral. O sangramento ele pode ser bilateral ou pode ser unilateral. Normalmente é um sangramento que, para os pais, é um sangramento de alto volume, mas normalmente o sangramento ele não é de um volume tão grande assim e para ali em torno de 3 a 5 minutos, normalmente para, e a dígito pressão mesmo é a melhor conduta. Então, a orientação que a gente faz para os pais em relação a isso, só mostrando que esse lado tem um pouco mais de coriza. Então, muitas vezes, o motivo do sangramento nasal dessas crianças é que elas juntam casca no nariz, tem nariz seco, ou às vezes pode ser transtorno psicológico mesmo, que a criança, por uma questão assim, de quando a gente está um pouco mais envergonhado, a gente vê muito isso quando a gente está vendo, às vezes, as pessoas dando aula, assim, sabe? Elas criam um toque, sabe? Ou elas mexem no cabelo, ou elas ficam coçando o olho. Isso é um sinal muito objetivo que a pessoa ela está desconfortável com alguma coisa ali. E muitas pessoas têm o hábito mesmo de colocar o dedo no nariz, né? Vou contar uma história para vocês. Eu tenho um amigo meu que não posso só falar o nome dele. Eu tenho um amigo meu que é médico, otorrino, e trabalha comigo. E a gente, há muitos anos atrás, a maioria de vocês não era nem nascido, eu comecei uma clínica lá em Paranaguá, de otorrinolaringologia. E uns 6 anos depois, 2 médicos amigos meus, na época não tão amigos, mas depois se tornaram muito amigos, eles foram para lá para me ajudar no atendimento.
Daí a clínica é legal, uma casa de esquina, assim, é legal. E tem um vidro, e daí a gente coloca aquela película de insufilme. Coloquei porque Paranaguá o sol é muito forte, né? Então, e fica legal de você poder ficar olhando o dia, assim. E por uma questão de privacidade dos pacientes, a gente colocou isso filme, que lógico, durante o dia, como a claridade externa ela é maior, você enxerga quem está fora, mas não enxerga quem está dentro, né? Bem, daí só que à noite, como acho a maioria de vocês sabem, menos o imbecil, ele imaginou que, sei lá, que mantinha a mesma coisa, né? Ele estava lá no consultório, colocou os pés para cima no consultório, na mesa, ficou com o dedo no nariz, tirando coisa de dentro do nariz dele, sabe lá o que é aquilo, enrolando no dedo assim e olhando pela janela, né? E ele olhava pela janela e os pacientes passavam olhando para ele, né? E eu olhando para os pacientes, mas ele nem imaginava, né? Até que eu acho que depois do terceiro ou quarto paciente, a secretária veio falar para ele, assim, doutor fulano, baixa a persiana porque os pacientes estão vendo que o senhor em pé na mesa com o dedo no nariz. Cara, imagine a vergonha do animal. Mas é o hábito. Tem gente que tem hábito de ficar com o dedo no nariz mesmo. Não tem jeito. É o hábito de cada um. E tem aquela outra história que eu falei para vocês, que de você colocar o dedo do nariz, que é aquela pessoa que você sempre sonhou em sair, que você, nossa, que você idolatra aquela pessoa, né? Que é verdadeiro reflexo do que é o amor, né? A diferença entre o amor e a paixão, né? Que você idolatra, acha aquela pessoa espetacular, é o sonho da sua vida você sair com aquela menina, com aquele menino, né? E daí você sai para jantar, tudo no meio do restaurante, ele pega, enfia o dedo no nariz, ou ela enfia o dedo no nariz, né? Passa assim, ainda limpa na camisa, assim, né? Você fala assim, meu Deus, que porco, né? Eu nunca mais saio com esse cara, né? E quando você já está com 20, 30 anos de casado, né? Você faz a mesma coisa, né? Você está em casa, lá tomando café da manhã, você coloca o dedo do nariz também, tira, fica mexendo o nariz assim. Sua esposa fala assim, sai aí, seu porco, vai para lá. Mas ela nunca pensa na cabeça dela que ela vai deixar de conhecer, ou vai deixar de gostar de você. Então, essa é a diferença da paixão e do amor mesmo, né? Tem coisas que a gente, problemas da vida que a gente simplesmente ignora, assim, porque os valores são muito maiores do que esses, né? Mas, enfim, daí, então, aqui nesses pacientes, o que a gente faz? Quando você faz a identificação dessa dígito-pressão aqui, hábito é complicado mesmo, não tem jeito, né? E você nem percebe, né, Matheus? E a coisa é meio que no automático mesmo, né? Você coloca o dedo no nariz mesmo, é totalmente automático. Você nem percebe. Tem muita gente que na hora que vê, já está com o dedo no nariz. Mas então, o que a gente faz com esse paciente? Então, normalmente, para esse sangramento nasais, o que a gente pede para o familiar, para a mamãe e para o papai? Sempre colocar o dedo no nariz, né? E não na parte dura do nariz, né? Na parte mole aqui do nariz, né? Fazer uma digitopressão aqui e esperar tempo de sangramento, que normalmente é 8 minutos que a gente espera. Às vezes, você pode pedir para a mamãe pingar uma outra gotinha de Afrin. O Afrin, que é a oximetazolina, ele com vasoconstritor, ele não deve ficar ao alcance de criança mesmo, sabe? Tem relatos de alteração de frequência cardíaca de crianças por uso abusivo de vasoconstritor nasal. Esse é um do raciocínio lógico que a gente tem, que o uso abusivo em adulto pode causar transtornos cardíacos. Então, sempre a manipulação por esses vasoconstritores sempre pelos pais. Nunca falar assim para a mãe, não, deixa lá com ele que ele usa. Não pode ser isso. Sempre o pai ou a mãe que pinga o Afrin no nariz, sempre duas gotinhas está mais que o suficiente. Você já vai sentir a segunda gota cair na garganta, é igual colírio, né? Colírio é uma gota, a segunda você sempre perde, né? E daí você pinga daí se entrar duas gotinhas está ótimo, daí faz a digitopressão, e isso deve melhorar. E uma coisa que a gente usa, como falei, eu não tenho compliance com ninguém, não dou aula para laboratório, não gosto dessas coisas, mas o que a gente passa é quadriderme creme, sempre creme no nariz, pode ser troque, N-creme, gentamicina creme, diprogenta creme, quadriderme creme, sempre passa creme dentro do nariz do paciente. Daí, o pacientinho passa daí durante uns 30 dias, 2 vezes ao dia, que dessas cascas elas param de se organizar e o paciente ele não tem mais essas feridas no nariz e normalmente isso melhora.
Caso não melhore, daí a gente resolve com cauterização química no consultório, que pode ser com nitrato de prata ou ácido tricloroacético, é o que a gente normalmente faz em consultório. Então, primeiramente, a gente coloca um algodãozinho com uma neototocaína a 1%, que ele vai fazer uma analgesia, uma anestesia tópica ali. Sempre observe bem antes o local do sangramento, antes de você colocar o algodãozinho com a neototocaína, que muitas vezes a gente associa a oximetazolina, porque às vezes pode fazer uma retração do vaso e você perder a localização do vaso. Daí a gente faz a cauterização química, ela arde um pouquinho, mas 3 a 5 minutos a ardência para. Você explica bem direitinho para a criança antes que vai arder um pouquinho mesmo, senão nunca mais volta no seu consultório, né? Então manter um relacionamento com a criança aí é super importante. E última situação que você pode fazer, eu acho que muito difícil, é fazer uma cauterização térmica daí em centro cirúrgico. Mas daí tem que fazer uma anestesia inalatória no paciente, daí normalmente, daí faz a cauterização térmica para quando os vasos são um pouco maiores. Tá bom? Então isso que eu queria falar sobre sangramento de criança. Quando a gente fala de tumores de cavidade nasal, a gente sempre fala muito sobre pólipo de quilha, né? Então, pólipo de quilha é essa lesão que a gente pode observar. Aquilo que a gente falou dos tumores nasais da última vez são lesões o que preocupa muito a gente são essas lesões que tipo parece papel amassado jogado dentro do nariz, né? Falei para vocês. Ou quando você tem várias bolinhas juntas, realmente quando você tem uma massa única e irregular, mesmo quando você tem esse aspecto aqui, é um aspecto que é uma massa única, regular, que tem um aspecto sangrante, assim, que tem uma vascularização um pouco maior. Você vê como o nariz aqui, ele está todo machucado, ó. Ele está assado até, na verdade, esse seria o termo. Tem essa ferida por uma questão de umidade muito aumentada em virtude desse tumor de característica benigna, de contornos lisos, tem secreção. Ele está mais avermelhado, mas ele tem um contorno bem liso. Lógico que o diagnóstico é quem dá o patologista, mas quando você pega uma lesão dessa característica, que tudo bem, eu até concordo com vocês, você fala, mas está meio vermelho esse negócio, o negócio está meio diferente. Eu posso olhar e falar, putz, eu acho que você tem razão. Deixa eu dar uma olhada no outro lado, ver se eu consigo enxergar o fundo desse tumor daí. Então, se ele está vermelho aqui na frente, ele vai estar vermelho lá atrás, ele não vai estar vermelho na frente e amarelado atrás. Não pode. Então, daí quando a gente vê aqui atrás, ó, bastante catarro, ó. Então, normalmente, quem faz esse crescimento, é uma bola solta aqui no fundo, ó. Ele está em movimento de deglutição, você vê essa bola pulando. Normalmente, quem faz isso é pólipo antroconal de quilha. E ele faz esse movimento de manipulação, um movimento de deglutição, um movimento muito, muito amplo que ele está fazendo. Olha aqui, ó, coloração mais amarelada dele aqui, não é mais uma coloração avermelhada, ó, junta muito catarro. Então, quando você tem isso, uma coisa que vem muito à cabeça da gente é que esses tipos de tumores, como esse pólipo de quilha, ele normalmente, a implantação dele é pediculada, não é uma implantação séssil, ou seja, quando você tem um tumor de implantação séssil, veja, a implantação dele é disseminada por toda a cavidade nasal, dificilmente ele se movimenta muito assim dentro do nariz, assim, sabe? Ele não assume um comportamento de movimento tão grande assim. E pensar num tumor, numa neoplasia maligna, com esse tamanho já, que eu já tenho desde aqui da frente da cavidade nasal. Então, isso deve estar pegando toda a minha cavidade nasal e chegando lá no meu rinofaringe, provavelmente é um tumor se fosse um tumor maligno, seria um tumor de crescimento muito agressivo e ele, com certeza, ele ia estar fazendo uma alteração orbitária. Então, essa é uma característica bem interessante de vocês terem um raciocínio lógico de tumor. E quando você tem um tumor muito grande, que você pega dentro da cavidade nasal e fala assim, nossa, um tumor enorme, está aqui na frente, está lá no fundo, nossa, o nariz dele deve estar cheio de tumor. Não, provavelmente deve estar cheio de tumor.
Mas se fosse algo que fosse maligno, como a implantação céssio, que tivesse implantado em vários pontos da cavidade nasal, isso com certeza ele iria crescendo, iria desenvolvendo um vetor de crescimento horizontal também, não um vetor de crescimento antero-posterior, apenas ocupando espaço livre. Normalmente, os tumores mais agressivos, ele acaba criando um tumor de crescimento lateral e, normalmente, o paciente ele se queixa de problemas orbitários associados. Ou ele tem uma proctose, ou ele tem um aumento de vascularização do olho, ou ele tem uma diplopia, ou ele tem uma alteração de movimento por infiltração do reto medial, ou do oblíquo inferior, do oblíquo medial. Então, enfim, alguma coisa o paciente pode acabar apresentando. Então, por isso que o raciocínio lógico, quando você vê uma massa dessa, grande desse jeito, você tem que imaginar justamente nesse sentido, que muito provavelmente é uma massa de característica benigna por esse raciocínio lógico que eu passei para vocês. Então, esse é o legal, sabe, da medicina. É que o sonho é livre, sabe? Você sonha em cima da doença, né? Então, a pior coisa que você tem é você engessar a doença. Isso é uma dificuldade que às vezes o próprio paciente tem. Ele imagina que a doença é só aquilo, não tem variável e não e vai ser aquilo, o tratamento é aquele, sempre vai dar certo. Mas tanto que quando você fala em questão jurídica, hoje em dia na legislação, é, a cirurgia plástica, ela é a única cirurgia que a gente julga como fins, né? Então, você promete um resultado para o paciente. Esse resultado ele deve ser alcançado. Já quando a gente trabalha com doença funcional, é um problema de meios. Então, você não, a variação maior que tem é que o problema é que o processo inflamatório, crônico ou lesão tumoral, ela tem característica própria. Ela vai seguir a característica própria. Eu estava até pensando, nossa, o que eu tenho lido de artigo, principalmente do New England, do Lancet, eu tenho lido bastante, do Nature, sobre Covid-19. Então, assim, ó, imagine o corpo de vocês, imagine o corpo de vocês. O corpo de vocês é exatamente uma cidade, um estado ou um país. É igual. O vírus, quando ele entra no seu corpo, ele vai seguir a evolução natural da doença dele. Lógico, se você ficar em casa descansando, os efeitos adversos que você vai ter com o vírus vai ser muito menor. Isso é óbvio, isso a gente consegue ver. Então, a gente recebeu hoje de manhã eu vou abrir aqui para vocês, uma nota da Polícia Civil do Governo do Paraná, desculpa, da Secretaria Municipal do Paraná, onde fala que no dia de hoje nós estamos no dia 5 de maio, pelo 7º dia seguido, o estado do Paraná diminuiu o número de casos confirmados, né, em 22. Não foi registrado nenhum óbito em Curitiba nos últimos 3 dias. A média de óbito no estado são 3 por dia. E a taxa de ocupação de UTI para adulto é 32%, de enfermaria 13%, que são os quartos, né? De UTI pediátrica 20%, de quarto de enfermaria 3%. Então você vê que realmente o que parece é que o organismo chamado Paraná, ou um organismo extremamente resistente, ou senão a gente não sabe nada mesmo sobre essa doença, sobre a incidência dessa curvatura desse vírus, né? Porque é uma loucura isso, você ter números tão sensacionais, espetaculares, iguais a esse, a gente tem que ajoelhar todo dia de manhã e agradecer a Deus, né? Porque não tem outro cara que pode estar ajudando a gente, a não ser Deus mesmo, porque uma doença que está dentro do corpo da gente, e o corpo da gente, como eu falei para vocês, pode ser o estado do Paraná, pode ser o Brasil, ela vai seguir a curvatura da doença dentro do seu corpo. Você pode tomar medicamentos, você vai fazer reclusão, isso vai melhorar os efeitos danosos que a doença vai te trazer? Vai. Mas se ela quiser seguir de uma maneira agressiva dentro do seu corpo, ela vai seguir. Então, qual que é a importância desses cuidados que a gente vai ter que ter? Até quando? Eu não sei até quando. Mas os cuidados é uma coisa que a gente sempre vai ter que ter. E o cuidado maior realmente é máscara.
é máscara e não colocar a mão no olho, não colocar a mão no nariz. Então, isso é super importante a gente ter essa consciência, agradecer a Deus todo dia essa sorte que a gente está tendo, né? Porque isso é uma sorte incalculável que a gente está tendo. Toda a desgraça que já aconteceu nesse mundo, nesses últimos meses, o que nós estamos passando aqui no Paraná, a gente tem que ajoelhar todo dia de manhã na beirada da cama e agradecer por todos nós. E a máscara é o maior sinal de amor ao próximo que a gente pode ter hoje, é a utilização da máscara. O maior sinal de amor ao próximo. Porque a utilização da máscara não é para você. Porque muitas vezes você está usando uma máscara de pano, uma máscara de papel que não tem uma fibra que vá ter 0,2 micra de resistência a vírus encapsulados. Então, provavelmente você vai contaminar, mas você está evitando que a eliminação da sua saliva possa contaminar o próximo. Então, eu acho que hoje em dia você quer ter amor ao próximo, se esse é o sinal que você sempre diz para todo mundo, coloque máscara. Esse é o sinal maior que todos nós temos que ter. O que dá para fazer, o que dá para fazer. O resto são noites, sonhos de uma noite de verão. A gente fica imaginando as coisas. A gente, quando o ser humano ele entra em momento de angústia, a psiquiatria explica muito isso, ele começa a desejar as coisas, projetar um futuro melhor, mas totalmente sem bases, né? Então, o importante é você realmente mostrar amor ao próximo mesmo, né? Só usar máscara. Só usar máscara. Isso aí, Picasso, isso mesmo. Uhum. Fazer sua parte, isso que a gente está falando, né, Matheus? Isso mesmo. Então, e daquela discussão foi bem legal mesmo com o médico italiano. Isso é uma coisa... então, a Letícia, ela fez uma aula, mas eu acho que é interessante, assim, sabe, isso que você está falando. E eu vou fazer isso, Ieda. Eu acho uma coisa bem legal. Nós vamos fazer a prova, então eu vou fazer o seguinte, ó. Se vocês aceitarem, tá bom? A gente faz a prova no próximo dia 11, daí na próxima aula, a gente faz uma aula que a gente vai só bater papo de Covid. Eu vou ficar aqui só respondendo vocês sobre Covid, o tempo todo, tá bom? Se vocês aceitarem e deixarem isso, daí a gente vê alguma outra aula que a gente pode deixar assim, mas se vocês deixarem, permitir, fale com o pessoal da turma, eu sento aqui e fico só falando de Covid com vocês o tempo que vocês quiserem, as perguntas que vocês quiserem, tudo que vocês quiserem, tá bom? Daí eu monto uma aula, a gente dá uma aula, daí eu dou uma aula para vocês, colocando todo o racional teórico, até para vocês formularem melhor as perguntas e as perguntas não serem tão repetitivas, e daí a gente faz uma aula exclusivamente de Covid, então. Então, eu vou conversar com os professores, ver se isso pode ser. Peçam, por favor, eu converso com vocês entre na sala. Então, não seria dia 11, porque dia 11, na semana que vem, é a prova. Deixa eu ver aqui. Então, dia 18 de maio, tá bom? Daí a gente fica só conversando daí sobre isso, daí, tá? Então, só me autorizem a fazer isso. Se vocês me autorizarem a fazer isso, a gente combina e faz esse bate-papo com todos nós mesmo. Daí, na conferência mesmo, daí eu vou tentar falar com os professores para a gente jogar a matéria, para a gente dar a matéria daí da aula da conferência, a gente vai dar na tutorial. Então, daí a gente dá aula que seria na tutorial, para a gente não perder daí a matéria, a disciplina que a gente tem que dar para vocês. E daí na conferência, a gente suspende o caso clínico, né? E daí na conferência, daí eu falo, a gente fica falando o tempo que vocês quiserem sobre isso. Tá bom? Daí só me dá um ok. Então, isso é o pólipo de químia, que a gente já falou. Então, rinite alérgica é aquilo que a gente já comentou outras vezes, né? Sobre o tratamento da rinite alérgica. E sempre lembrar que todo processo alérgico ele tem um processo agudo e um processo tardio, né? E sempre lembrar da degranulação dos mastócitos, né? Isso é a primeira resposta imunológica que a gente sempre tem, né? Com a liberação de histamina, né? Então, por isso que vocês têm que entender, né? Que remédio que eu tomo para alergia? Você toma um anti-histamínico.
Por que um anti-histamínico e não um antileucotrieno? Um anti-IL-3, IL-5, IL-4, IL-13, que você sempre fala. Não, mas em que momento que você está falando? Você comeu alguma coisa, você está com processo alérgico de momento, vou tomar um anti-histamínico, né? Mas por que um anti-histamínico? Por causa da degranulação dos mastócitos. Então, essa fisiopatologia que eu passei para vocês é sempre interessante da gente ter em mente. E a queixa da rinite alérgica que o paciente tem, assim, a queixa normalmente sempre é a mesma, né? O paciente tem espirro, tem coceira no nariz, ele tem coriza, pode ter gotejamento posterior, pode ter alteração do olfato. E aqui a gente vê claramente essa hipertrofia do corneto que o paciente tem aqui, você vê um corneto roxo, né? É interessante a coloração da mucosa quando fica roxa, porque uma coisa que vocês vão observar, pacientes que têm um bloqueio da cavidade nasal de um lado e do outro lado, o lado que normalmente está bloqueado, ele fica roxo. A gente não sabe direito por quê. Essa estase de sangue aqui fica roxo. Não sei se é por uma vasodilatação que os capilares ficam fazendo, e daí você consegue ter uma visualização mais superficial desses capilares. Isso justamente, esse capilar é hemácia, hemácia é ferro, e ferro fica dessa coloração mais roxa, a gente não sabe direito. Mas sempre fica mais roxo, assim, sabe? Quando você tem uma cavidade nasal, normalmente quando você tem um tumor posterior. E do outro lado fica bem avermelhado, que é uma vascularização aumentada. Mas esse nariz nítido, você tem que botar o olho numa rinoscopia anterior nesse paciente, ó, e o nariz todo aguado, né? O paciente se queixando de espirro, né? Coriza, alteração do olfato, então muito provavelmente é rinite alérgica. E esse lado, além da rinite alérgica, ele tem um desvio de septo, mas olha como o nariz é úmido dessa criança, né? Então, como é que a gente... Tá, então a gente fez o diagnóstico, tem esse paciente que tem uma rinite alérgica. Então, qual que é a sequência de tratamento que eu pensaria numa rinite alérgica, né? Então, isso é importante a gente sempre ter em mente, essa sequência lógica de tratamento de rinite alérgica, né? Então, primeiro eu posso fazer lavagem nasal? Pode, pode. Tá certo? Fazer lavagem nasal sempre é bem-vindo, obrigado. Depois eu posso usar corticoide tópico? Pode, acho que essa é uma boa conduta. Faz rinite alérgica, faz corticoide tópico, então só tô fazendo um tratamento tópico, não estou fazendo nada sistêmico. E também não melhorou ainda, o que eu faço? Faço um antihistamínico? Boa, acho uma boa ideia. Então eu faço uma lavagem nasal, se não melhora eu faço corticoide tópico, se não melhora eu faço um antihistamínico, e se não melhora, o que eu faço? Eu posso daí passar para corticoide sistêmico? Pode, lógico, acho que é uma sequência bem boa isso. Lavagem nasal, corticoide tópico, antihistamínico, corticoide sistêmico. E depois eu posso passar para esses antileucotrienos? Pode. Depois eu posso fazer cirurgia? Pode. Mas eu acho que essa sequência inicial, isso tem que estar bem, bem guardadinho na cabeça de vocês. Então, fazer lavagem nasal, corticoide tópico, sempre pensar no tratamento tópico primeiro, não deu certo, eu vou para o tratamento sistêmico, e começo com antihistamínico, e o próximo passo daí é o corticoide sistêmico. Tá bom? Então, vamos lá. Então, boa, Picasso. Boa pergunta, cara. Então, assim, ó, ele está perguntando assim, Picasso perguntou sobre a investigação dos fatores desencadeantes. Então, isso é a consulta clínica, né? Então, como que você faz a investigação desses fatores desencadeantes? Boa pergunta, bem, bem lembrado. Na consulta clínica, cara, normalmente o paciente ele tem o diagnóstico. Normalmente. E é sempre quando ele nega. Ele assim, meu nariz piorou muito, eu tô com muita rinite, não sei o que. Então eu comprei cachorro, mas o cachorro não é. Ele já vira de cara assim para você, né? Ele já fala que não é o cachorro. Então, é engraçado isso em consulta, porque nesses momentos você nem queira muito questionar o paciente, falar assim, olha, não, veja, pode ser, eu acho que é o cachorro. Na verdade, você não pode nem achar, você não tem nem dados para isso, né? Você pode fazer um prick test, que é um teste cutâneo que você faz para verificação dos possíveis alérgenos, para identificação. Mas a história clínica, ela é muito... O paciente normalmente sabe, tá? Mexer com papel velho, mexer com alguma coisa. Quando as crises, Picasso, quando as crises, elas são agudas.
quando as crises são agudas, o paciente sabe bem o que está acontecendo. Ele fala assim, putz, fui mexer umas caixas velhas, o começo de inverno, fui pegar uns cobertores que estavam lá largados, meu nariz piorou, trancou. Então, esse paciente, que é dessa rinite alérgica, que o paciente ele é sazonal, ele não é perene, então é interessante que daí você normalmente faz qualquer tipo de tratamento, o paciente melhora muito. Mas tem paciente que daí é bem isso. Então, isso aí, Picasso, você comentou da sua asma. E daí o que acontece é assim, tem paciente que fica com rinite o tempo todo. Então, e como a gente falou, a rinite, acho que é importante você fazer o diagnóstico principalmente diferencial dela, se é uma rinite vasomotora, se é uma rinite medicamentosa, se é uma rinite alérgica, como nesse paciente a gente está falando aqui, né? Então, mas normalmente para paciente com rinite alérgica, faz o prick teste para identificação, mas uma coisa que é legal para vocês entenderem é que assim, ó, esses testes cutâneos que são feitos, eles são feitos na pele, eles não são feitos dentro da cavidade nasal. Então, na verdade, o que seria muito, assim, ele é um sinal de que você possa ter o problema, mas ele pode dar muito falso negativo, falso positivo. Ele não tem uma sensibilidade, uma especificidade tão alta. Então, a gente não ficar tão ligado em teste cutâneo, mas principalmente na rinite, qualquer rinite, seja ela medicamentosa, vasomotora ou rinite alérgica, sempre ficar muito esperto correlacionado com a história clínica. Então, rinite, para você tentar evitar que o paciente tenha rinite, porque aquela história, qual a única forma que você tem para nunca mais ter alergia à picada de abelha? Não ser picado por abelha, né? É a única forma, né? Porque não tem outra coisa que você pode fazer a não ser você realmente evitar o contato, né? Então, para rinite alérgica é a mesma coisa. Qual a única coisa que eu posso fazer para nunca mais ter alergia a bolor e mofo? Não ficar exposto a bolor e mofo. Mas não tem tratamento clínico? Tem, mas você perguntou para nunca mais ter, né? Não perguntou para controlar o seu problema, né? Então, sempre lembrar que essas doenças crônicas, a questão do controle, ele acaba sendo pode ser muito eficaz conforme as drogas vão sendo utilizadas, mas tenha em mente que para você realmente ter um benefício melhor desse controle, visto que essa doença é uma doença de ele desencadeia uma cascata, né, igual uma bolinha que você joga no alto da escada, né, faz tum, 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 não tem quem pare essa bolinha, né, ela vai até o final, né. Então, esse é o mesmo processo da rinite mesmo. Então, o interessante é você evitar empurrar essa bolinha lá de cima, né? Porque a partir do momento que você entrou em contato, por mais que você tente fazer alguma coisa, ela vai seguir a história natural dela. Voltamos para a história do Covid, né? Mas excelente, excelente, boa. Então, o que eu estava falando aqui para vocês, agora de hipertrofia de adenoide, então, isso é clássico, né? Criança de 4, 5, 6 anos de idade que tem nariz trancado, você passa o fibroscópio nessa criança aqui e você encontra uma massa lá no fundo, uma massa clara, né? Branca, com coloração de mucosa, meio amarelado, contornos lisos, não tem vascularização na superfície, né, é muito provavelmente que seja adenoide mesmo, né. Eu tenho um professor meu, o professor João Manilha, que sempre fala uma coisa muito interessante sobre você fazer diagnóstico macroscópico de lesões, porque é isso que a gente faz, né. E a gente pensa no mais simples. Pensa no mais simples. Não complica, cara. Pensa no mais simples, não complica. Então ele sempre fala assim, qual que é o bichinho que tem 4 patas, pelo fofinho, pelo branquinho, tem um rabinho que parece um fonfon, tem orelhas compridas e é o símbolo da Páscoa? É pato. Porra, pato, é coelho. Então, isso é a mesma coisa nessa situação, né? A coisa é óbvia, né? Vai no óbvio, né? Não fica fosforilando as coisas, né? Imagino que poderia ser isso. Simplifica. A vida da gente já é tão complicada com a gente fazendo tudo certo, tentando simplificar, e você ainda complica. Então, muitas vezes a gente o estudo, e isso que eu sempre falo, somente o estudo nos liberta mesmo, né? O estudo ele vai trazer o conhecimento para a gente, mas tão importante quanto você descobrir através do estudo do rodapé da página, é você não esquecer das coisas que são mais simples, né?
Porque daí te dou uma coisa simples na sua cabeça, e isso a gente vê muito com, com o pessoal que está começando a operar com a gente, que a gente fala assim, ó, aqui na cirurgia de septoplastia, ó, você vai fazer uma incisão aqui na frente, no septo nasal, vai começar o descolamento, e ele fala assim para mim, não, mas e tem risco de fazer fístula licórica fazendo septoplastia? Sei lá, cara, se tem risco, se não tem risco, deve ter, mas qual que é o momento desse assunto que a gente está tendo? Por que você está perguntando esse troço agora? Não, é porque eu li que quando você vai tirar o septo alto, você pode balançar a lâmina perpendicular do etimoide e fazer uma fístula licórica. Não, tá, é verdade, mas, cara, a gente está fazendo incisão do septo aqui, nem começou, a gente nem sabe se vai para cima, mas pode. Então, esse que é interessante. Como tudo na vida da gente, né? Então, às vezes a gente complica, às vezes a gente só pensa no futuro e deixa de curtir o presente, que é o mais legal, né? Que é a única coisa verdadeira que a gente tem na vida da gente é agora, é o presente. Então, a gente curte o presente agora. Eu acho que a gente tem que ter em mente, na vida da gente, a gente sempre tem que ter uma coisa, a gente tem que estar sempre preparado para o pior. Eu acho que isso é uma coisa que na área médica a gente tem que ter sempre se preparar para o pior através do conhecimento, através da dedicação, através do trabalho, mas sempre desejar o melhor, né? Porque o desejo é livre. O futuro, quem deseja, é você. O seu futuro, quem pode desejar de uma maneira correta é você. Você pode trabalhar agora por ele. Mas você não precisa pensar sempre o pior. Você pode pensar o melhor. É uma opção sua. Esse foi o livre-arbítrio que Deus me deu. Pense o que você quiser. Ah, eu vou pensar que o mundo vai acabar amanhã. Sim, pode pensar. Ou eu vou pensar que realmente esses números do Paraná são verdadeiros e graças a Deus e tudo vai dar certo, nós vamos passar super bem. Lógico, eu estou pensando isso. Não, mas você está sendo otimista. E você está sendo pessimista. E daí, quem está certo? Então, essa é uma opção que é minha. Isso é uma opção que cabe a mim. A opção de desejar o bem cabe a mim. Então, por causa disso, eu não vou usar máscara, não vou me cuidar. Não, ninguém está falando isso, cara. Eu vou me cuidar cada vez mais para agradecer cada dia esse presente que a gente pode estar recebendo. Então, esse que é o intuito. Então, pensa o melhor, pensa o óbvio, pé no chão, trabalha para isso e estuda para isso. Isso que a gente sempre tem que ter em mente. Então, só terminando aqui a nasoscopia desse paciente, então a gente vê a adenoide ele se movimentando, aqui o espaço só que tem aqui, ó, adenoide grande, ó. E a adenoide normalmente a gente opera, e como é uma obstrução mecânica, não tem tratamento clínico, lavagem nasal pode melhorar os sintomas, mas não vai melhorar, não vai reduzir o tamanho da adenoide. Quando tem mais de 50%, 60% de obstrução, e olha aqui, eu já passei pela adenoide, eu estou vendo a garganta dele, não tem nada de amígdala grande. E normalmente esse paciente vem com queixa de ronco, né? A mamãe traz o pacientinho com queixa de ronco que ele apresenta daí. Então, esse paciente é um paciente que ele tem uma adenoidite, então a gente viu adenoide em criança, mas você pode, uma das causas de mau hálito que o paciente pode ter é uma inflamação, 8,48, é uma inflamação da adenoide lá atrás, tá? Então eu vou passar aqui para vocês, ó, então esse paciente, olha aqui, ó, lá atrás, ó, que é tubo auditivo, ó, então ele tem essa placa de secreção em cima da adenoide. Então, isso acaba dando mau cheiro, faz um gotejamento posterior. E um dos germes mais comuns que a gente tem para isso é o Staphylococcus. O Staphylococcus ele geralmente faz esse tipo de casca aqui. Então, é o germe que a gente mais isola nessas adenoidites aqui, normalmente em paciente que tem essa halitose mais forte. Isso aqui é legal, ó, que eu vou passar aqui para vocês. Então, é um paciente, qual a relação de infecção de via aérea superior e otite média serosa? Essa é a que a gente comentou na aula de ontem, né? Que o paciente ele pode ter uma disfunção tubária, né? Então, você vê que esse paciente, no caso, ele está resfriado, e aqui eu estou no lado direito, olhando para a tela, o lado direito, eu estou olhando o ouvido dele, então você vê que essa membrana timpânica ela está bem branquinha, no vídeo aqui eu vejo o ósseo tubário abertinho aqui, a região da adenoide limpinha, ó, tá tudo limpinho nesse exame dele aqui, ó, tá vendo? Dá para ver o úvulo aqui desse paciente. E no ouvido do lado direito, no nariz do lado direito que eu vou entrar nesse paciente, e quando eu entro aqui no ouvido do lado direito, olha aqui, ó, membrana avermelhada, olha como esse nariz é mais congestionado, ó. Membrana avermelhada, membrana retraída, olha o nível hidroaéreo líquido, que aqui é uma bolha, ó, tá vendo? E aqui embaixo é
secreção. Então, você vê que daquele lado tem uma secreção e desse lado aqui, ó, a membrana timpânica limpinha, ó, tá vendo? Esse mais transparente. Então, infecção de via aérea superior, um processo de resfriado, de gripe, uma rinocinusite aguda viral, no caso, ela pode cursar através com otite média serosa por um processo relacionado com alteração do funcionamento da tuba, né? Então, na parte das otites, então, a otite externa aguda, aquilo que eu falei para vocês ontem, então a gente olha aqui, ó, esse é o ouvido de um... Professor, Oi, Edson. Desculpa, no slide passado, o que significa OMS? Otite média serosa. É quando você tem o catarro daí dentro do ouvido. Ah, beleza. Tá Valeu. bom? E daí Então, isso seria a disfunção tubária? isso, então, a disfunção tubária é que causou o catarro dentro do ouvido. E o catarro dentro do ouvido a gente chama de otite média serosa. Isso a gente vai ter na aula de disfunção tubária, que é aula daí Entendi. depois da prova. Tá bom? Beleza, valeu, prof. Obrigado, viu? Obrigado pela pergunta. Então, essa é a otoscopia nesse paciente. Então, normalmente que a gente vê isso. Então, aquilo que a gente mostrou, a membrana timpânica, ó, o cabo do martelo, o triângulo luminoso, a gente vê todo o ouvido limpinho desse paciente. Ó. Interessante que esses pacientes é tudo pós-praia, tá vendo? Isso aqui é areiazinha que dá para ver, ó, ou sal que fica no ouvidinho desses pacientes. É tudo doença de verão. Otite externa aguda e doença de verão, olha aqui, ó, tá vendo? Um monte de pontinhos branquinhos. Então, você vê que nessa otoscopia do lado esquerdo, tudo bem vermelhinho, tudo bem limpinho, né? Tudo bem rosinha, claro. E quando eu vou entrar nesse lado de cá, ó, que eu vi do lado direito do paciente, então, o que eu consigo ver? Olha aqui, ó, nitidamente mais avermelhado, ó, tá vendo? Oi, Cainho. Normalmente, ó, tudo avermelhado, tá vendo? Perdi aquela membrana timpânica, fica tudo confuso, ó, por uma descamação que eu tenho por causa da otite, que você tem aqui, a da otite externa, ó, tá vendo? Voltar aqui na otite, na otoscopia normal, olha a diferença disso aqui para isso aqui, ó, tá vendo? Então, bem nítido, né? Então, bem avermelhado. Então, isso é otite externa aguda. Nesses casos aqui, pergunta, acho que foi... nesses casos aqui, não foi o Matheus que perguntou, acho que foi o Dudu que perguntou. Nesses casos aqui, a gente é só gota otológica, né? Como o conduto está aberto, eu consigo ver o ouvido, então você pinga gota otológica nesse paciente e normalmente resolve. Só o tratamento tópico. E o importante é não molhar o ouvido, né? Sempre colocar um chumaçozinho de algodão embebido em óleo, vaselina, alguma coisa durante o banho. Então você coloca o chumaçozinho de algodão, aperta o chumaço de algodão assim e tapa o ouvido para não deixar entrar água. Uma semana sem deixar entrar água no ouvido e só gotinha otológica, tá bom? E aqui vendo a membrana timpânica desse lado de cá, normal. Beleza? Aqui é uma outra otite externa aguda nesse paciente, então eu vou olhar aqui, esse é o conduto auditivo do lado direito dele, então eu vejo novamente a membrana timpânica lá, todo o conduto bem branquinho, aqui em rosa clarinho, membrana timpânica claramente eu consigo ver por transparência, ó. Tá vendo? Parece uma cortina de pano bem fininho, que eu consigo imaginar que tem alguma coisa lá atrás, eu não percebo que não tenha nada de muito diferente. Porém, quando eu venho entrar desse lado aqui, ó, vou entrar aqui, ó, olha aqui, ó, olha o edema que tem. Você fala assim, mas que isso aqui? Sei lá o que é isso aí. Você tá tudo demasiado, o cara tá com dor, nunca teve dor de ouvido. Eu não vou pensar em nenhuma outra coisa. Tá tudo vermelho, demasiado, que eu não consigo enxergar esse ouvido aqui. Então, para esse paciente, às vezes a gota otológica só não é tão eficaz. Daí a gente faz mesmo um anti-inflamatório, eu acho que não precisa ser hormonal, pode ser um anti-inflamatório não hormonal, é por questão de efeitos adversos. Faz uma cefalosporina de primeira geração mesmo, que flex para esse paciente, e daí você pode pingar as gotinhas tópicas e vai acompanhando. Cuidado, qual que é o cuidado? Gente, otite externa aguda é uma doença extremamente benigna, viu? Vai evoluir sempre muito bem, mas qual que é o cuidado? Diabético. Cuidado com o paciente diabético, ele pode fazer uma otite externa maligna, otite externa que pode fazer uma alteração bem importante
de canal auditivo externo, pavilhão auricular. Então, cuidado sempre com o diabético, com otite externa, tá bom? Se tiver coincidência, faz. Aí, então, a gente faz assim, ó. A gente faz, então, como tem o edema, a gota, quando você pinga a gota, o paciente fala assim, tudo bem, se pediu para pingar a gota, mas a gota não entra no ouvido. Então, normalmente, o que a gente faz nesses pacientes, você faz medicamento sistêmico no começo, associado à gota. Naquele outro paciente, você só passa a gotinha para o cara, manda o cara embora, porque aquele paciente vai evoluir super bem. Nesse paciente aqui, considerando que ele não seja diabético, tudo bem, eu passo as gotinhas, mas eu faço antibiótico sistêmico e anti-inflamatório não hormonal sistêmico também para ele. E só a gotinha não vai aliviar a dor desse cara. Isso aqui dói muito, sabe? Você pode fazer você pode higienizar o ouvido com água oxigenada a 10%, com cotonete, assim, bem de leve, para não dar, esse pus não dar cheiro e não chamar mosca, né? Então, fazer higienização, você pode pingar água oxigenada também, não tem problema. Pode quantas gotas? 2, 3, 4, 5, 6 gotas de água oxigenada, não tem problema. Pinga, ela borbulha bastante, ela vai limpar toda essa secreção mucopurulenta que eu tenho, essa descamação que eu tenho, e depois pinga gota otológica em cima, depois de uns 5 minutinhos. E esse é um ponto. O Jean está passando alguma coisa aqui para mim. Deixa eu ver se o Jean confirmou o horário da prova, eu já falo para vocês. Espera aí, que ele está passando aqui. Então beleza, está confirmado mesmo. Então, a nossa prova vai ser 8 horas da manhã. Acabei de receber a mensagem do Jean aqui. Tá bom? Então, segunda-feira, 8 horas da manhã. Eu vou avisar a Camila, mas aí já fica, vocês já vão avisando daí entre vocês. Então, Eduardo, se for diabético esse paciente, daí você entra com um antibiótico e fica vendo esse paciente antibiótico daí já de um amplo espectro, né? Não ficar com um antibiótico só de mais de espectro menor, pensando mais em alguma flora só de pele, alguma coisa assim, mas se for diabético, daí você às vezes faz até medicação injetável para esse paciente. Se ele surgir com uma característica de malignidade. Normalmente o que acontece é que o pavilhão auricular do paciente começa a ficar avermelhado. Essa é uma doença de conduto auditivo externo. Então, quando o conduto auditivo externo está todo lá demasiado com secreção, beleza. Não pode me envolver o pavilhão, não pode me envolver a orelha do paciente. Né? Quando começa a pegar a orelha com uma doença de dentro do conduto, você para. Aí que vale o seu momento de atenção mesmo. Daí você faz antibiótico, às vezes a gente faz antibiótico injetável mesmo, faz ceftriaxona mesmo, injetável para esse tipo de paciente. Tá bom? E cuidados, né? Limpeza, o paciente vai no seu consultório, você pinga água oxigenada, vai limpando, às vezes vai fazendo crostas, ele vai fazendo destruição de tecido, e você vai limpando todo esse tecido do paciente. Tá bem? E otomicose. Otomicose, então, é o paciente que tem uma doença fúngica daí dentro do canal auditivo. Né? Então, a gente pode ver aqui essa é a otoscopia do paciente. Normalmente, se você vê aqui direitinho, tem cera aqui, tem um pouquinho de cera, mas você observa claramente que o conduto está branquinho novamente, eu olho lá atrás, a membrana timpânica está bem bonitinha. E daí, quando olha bem claramente aqui, tá vendo? Esse paciente deve ser surfista, ó, porque tem essas lesões. Eita! Aqui, ó. Tá vendo? Faz esses osteomas de conduto auditivo externo, normalmente é que a gente percebe muito em paciente que entra muito em água gelada. Ele faz essas lesões aqui. É normal, né? Não tem nada, mas tem paciente que a gente pega que tem um monte dessas lesões dentro do ouvido, né? E normalmente essas otomicoses estão envolvidas novamente com água, né? Daí você pega aqui, quando você olha aqui no conduto do paciente, você observa aqui, ó, essa massa que você vê aqui, ó, toda de caráter mais acinzentada, e diferente da otite externa aguda, que era mais um caráter mais avermelhado, né? Você via mais avermelhado, mas olha as hifas aqui, ó. Isso são hifas, ó. Tá vendo? Isso é aspergillus, ó. A orelha quente, eu chego a embaçar a ótica, ó. Deixa eu limpar a ótica e voltar aqui, ó. Mas, ó, claramente, você vê uns pontos pretos, ó.
Você olha e fala assim, nossa, que estranho. Daí você começa a perceber, fala assim, pô, que legal, né? O conduto não está nem vermelho, mas tem um troço cinza, escuro, que horrível. Cera não é. Isso aqui, cera, até porque o cara tá com dor, né? Dor, mau cheiro, né? E caráter mais agudo. Cera a gente vê aquele negócio mais marrom mesmo, esse aqui é mais acinzentado mesmo, não tem tanto edema aqui. Então, possivelmente, isso é otomicose mesmo. Daí nunca, jamais fazer lavagem, né? Restrição total de água, bem claro, de otomicose. E o que você pode fazer é aspirar, a gente aspira muito isso em consultório, e você daí passa gota ou passa creme com antimicótico junto, né? Essa é uma otite média crônica não supurativa, né? Ou otite média crônica simples, que a gente fala, onde o paciente tem simplesmente uma perfuração de membrana timpânica, é um ouvido seco, né? Então, isso é uma perfuração de membrana timpânica que a gente vê claramente quase dentro do ouvido do paciente. Aqui é o resto do cabo do martelo dele, então houve uma perda de ossículos aqui. Normalmente esses pacientes que a gente faz essa timpanoplastia tem que fazer uma reconstrução da cadeia ossicular desses pacientes, mas isso é uma otite média crônica simples, onde o paciente não tem, ó, os dois lados, ó, tá vendo? Essa perfuração bem maior, ó. Você vê aqui claramente o resto do cabo do martelo. E qual que é a diferença da otite média crônica colesteatomatosa, onde você tem aquele pus que fica vazando, o ouvido do paciente tem um ouvido com cheiro forte, um cheiro ruim, assim, que assim, socialmente para o paciente é desastroso isso. Uma otite média crônica simples, esse paciente simplesmente não pode só não molhar o ouvido, né? Ele tem perda de audição de 20 a 30%, decorrência da perda da membrana timpânica, como a gente falou, mas lembrando que a condução para o ouvido interno, ela vai também por via óssea, não só por via aérea, isso a gente vai aprender depois. A via aérea, quando tem essa movimentação, utilização da membrana timpânica, a via óssea, quando eu fecho os meus ouvidos, mas eu consigo escutar ainda alguma coisa, isso é via óssea de transmissão do som. Passando agora a última parte da aula, mais 5 minutinhos, a gente já termina. Essa é uma videolaringoscopia de um paciente, né? Então, isso aqui é a língua, isso aqui são papilas gustativas, é o que a gente observa claramente aqui. A úvula no paciente, a epiglote aqui atrás. Aqui a comissura posterior nesse paciente, aqui é a amígdala lingual, né? Então, atrás da língua, a gente tem a amígdala lingual. Deixa eu melhorar aqui a imagem. A amígdala lingual, a gente percebe claramente aqui. E a gente vê a epiglote, a gente vê as valéculas aqui. A timpanoplastia recupera a perda auditiva. Sim, Maria Eduarda, a timpanoplastia ela recupera a perda auditiva. Nada que o homem faz se compara ao que Deus fez, né? Mas a melhora, ela está muito relacionada quando, por exemplo, quando você tem uma perfuração de membrana timpânica e de caráter traumático, por exemplo, foi um tapa ou foi alguma coisa que estourou perto do seu ouvido, normalmente essa membrana timpânica, mais de 90% ela se regenera, e quando fica uma perfuração que não foi por doença, a cirurgia ela recupera muito a audição. Mas normalmente esses pacientes eles vêm com alteração, com déficit auditivo de muito longa data. Essas perfurações são ouvidas, para você manter uma perfuração dessa, normalmente você pode ser sarampo, causa uma perfuração desse jeito, mas às vezes na infância a gente não tem muito cuidado assim com o ouvido. Isso mais pessoal assim de pouco acesso à área médica. Isso que por isso que a gente vai ver na aula sobre resistência à antibiótico terapia, que na otite média aguda, que em criança, mesmo que fique fazendo secreção mucopurulenta, ela vai se resolver sozinha. Se fazer antibiótico ou não fazer antibiótico, ou fazer antibiótico você encurta os sintomas, mas você fazer antibiótico não te deixa livre de você não ter complicações. Por isso que em muitos países na Europa, por exemplo, na Holanda, o pessoal faz muito pouco antibiótico para criança que chega com dor de ouvido com ouvido vazando secreção mucopurulenta. Mas tem que haver alguns cuidados. Se não tiver o cuidado, aquela perfuração fica. E essa perfuração, esse ouvido fica, que a gente chama de um ouvido crônico. Então, você necessariamente faz toda uma alteração do funcionamento da cavidade do ouvido médio. E isso, com certeza, não só pela perfuração
da membrana timpânica, mas por todo um conjunto daquela janela oval, janela redonda. Às vezes você perde a comunicação dos ossículos, daí você reconstrói a cadeia ossicular, mas não como ela é de maneira original. Você pode recuperar um pouco dessa audição perdida, mas dificilmente você vai prometer ao paciente que você vai zerar essa audição como foi perdida. Eu pergunto isso aí. Daí mostrando aqui, estou mostrando aqui na videolaringoscopia outra vez. Então a gente lá embaixo observa então a corda vocal desse paciente, né? Então tem a verdadeira corda vocal, que é essas linhas mais esbranquiçadas, aqui é o espaço que é a fenda vocal, que a gente chama. Então aqui você sempre pede para o paciente ficar falando, no começo você pede para ele ficar falando depois ele fala tenta ficar falando daí você aproxima bem a corda vocal, para você ver se a fenda vocal ela tá ok, se não tem nenhum calo na corda vocal, que a gente chama de nódulo, ou pólipo, aqui são as valéculas, aqui é a comissura posterior, aqui é a entrada do esôfago, né? E você pode observar que a epiglote desse paciente, como é uma mucosa de tensão, porque a epiglote ela tem uma cartilagem bem forte, aqui que a gente tem a laringomalácia em criança, que vocês vão ter nas aulas depois, acho que já tiveram alguma coisa, e que é essa fragilidade da epiglote. Então você vê claramente a corda vocal aqui funcionando, e a epiglote aqui. Quando tem um paciente que tem uma amidalite crônica caseosa, então essa é uma amígdala que você pega e você vê uma amígdala que tem cheia de buraquinhos. Então essa amígdala é uma amígdala que normalmente é uma amígdala que junta às vezes detrito de alimento e o paciente às vezes pode ter mau hálito. Né? Então deixa para você que saem umas bolinhas na boca que são os cásios. E os casos é que às vezes dão um mau hálito daí nos pacientes, né? Amidalite aguda bacteriana, então o paciente chegou com queixa, tô com dor de garganta, tal, então você observa essa amidalite aguda bacteriana, né? E sempre lembrar do agente, o Streptococcus hemolítico do grupo A, realmente é o agente principal, o que causa que pode causar essa artrite reumatoide, né? E que pode ter lesão de válvula mitral. Isso é uma coisa que a gente sempre toma cuidado, e uma das principais coisas que a gente sempre está de olho nessas amidalites bacterianas, né? Então você vê a úvula e você vê a amígdala do paciente cheio de placas de pus, né? E o paciente com mononucleose, você vê que a amígdala ela não muda muito da amidalite normal mesmo, né? O que o paciente tem são umas lesões que são muito semelhantes a uma amidalite bacteriana, mas a resposta terapêutica do paciente é muito ruim, né? Você fica fazendo antibiótico, o paciente troca de antibiótico, faz um monte de coisa. Então, o que eu sempre falei para vocês, suspeito do paciente, peça um exame de sangue mesmo para o paciente e faça a investigação dessas alterações de linfócitos que normalmente a gente observa em pacientes que apresentam mononucleose. Um paciente rígido, normalmente ele tem uma história de ter saído à noite, alguma coisa nesse sentido. Então, um quadro de início agudo, altamente potente em relação aos sinais e sintomas assim, do paciente. E quando você pega um paciente que tem uma lesão na amígdala, então acho que a única coisa que eu quero que vocês lembrem é que assim, não é possível que a pessoa tenha uma lesão na amígdala e não tenha dor. Não é possível. Então, tudo que é lesão ulcerada na boca que não dói, vocês fiquem espertos. Principalmente quando você tem uma perda de tecido, assim. Lesão ulcerada na boca que não tem dor, com perda de tecido desse jeito, tem que prova o contrário, é alguma coisa, muito possivelmente ser uma neoplasia maligna mesmo, né? Então, sempre ficar muito esperto com lesões, assim, lesão unilateral, você vê que a outra amígdala é normal, muito estranho. Então, lesão unilateral desse caráter, paciente tabagista, com promiscuidade de vida, etilista, sempre fica muito esperto de ser uma neoplasia. Tá bom?
Esse paciente eu atendi semana passada, ele é um filho de um médico. Semana passada eu atendi esses dois casos, eu coloquei isso hoje de manhã aqui. Olha que interessante. Esse paciente, ele é estudante de medicina, ele estuda em São Paulo, o pai dele é amigo meu, ele veio para cá e ele está fazendo antibiótico há muito tempo. O pai dele estava super preocupado, assim, para saber o que é que pode estar acontecendo. Esse exame eu fiz na quinta, eu já vou te explicar para vocês por quê. Então, olha, quando você observa a amígdala dele, o legal aqui, eu tenho um furo aqui, ó. Ele estava na sala de espera, e ele falou assim, doutor Marco, eu fui no banheiro agora, porque esse é um troço escuro na minha boca, com sangue, assim. Fiquei muito preocupado. Eu também fiquei muito preocupado, mas quer ver? Olha que legal. Você está vendo o pulso? Ele fez uma fístula aqui, então esse é um abscesso piramidaliano. E olha que legal a imagem. Então você vê a amígdala dele aqui, ó, tá vendo? Aqui você vê um buraco, que esse é o pilar anterior, a úvula está aqui, e aqui eu não tenho esse buraco, ó. Eu tenho pus escorrendo, o paciente está com muita dor, trismo, dificuldade para abrir a boca. Então, esse é um abscesso piramidaliano, que drenou na hora que eu estava atendendo ele. Drenou minutos antes de eu atender. Então, isso é bem interessante. Essa imagem bem legal, assim. Eu nunca tinha visto assim. Mas vê claramente a diferença que uma amígdala... Opa! Que uma amígdala está lá no fundo, ó. Tá vendo? Uma amígdala está lá no fundo, ó, e outra amígdala pulou, ela saltou os meus olhos aqui. Deixa eu ver aqui. Caramba mesmo, Matheus. Daí, assim, ó, então, esse é o diagnóstico diferente. Mas quer ver, ó? Quer ver? Olha só que legal. Pensa se você não está vendo pus. Pensa se a história não é isso. Quer ver, ó? Eu vou mostrar para vocês daí a próxima paciente que eu atendi. Essa paciente, eu atendi que ela foi no meu hospital, foi passado antibiótico para ela, falando que ela tinha alguma coisa na garganta e que ela tocava, que ela sentia alguma coisa no pescoço. Quando eu fiz a palpação no pescoço dela, realmente eu notei algo de diferente, mas assim, realmente ela estava certa na queixa dela. Quer ver, ó? Essa paciente eu atendi na terça e o Eduardo eu atendi na quinta e depois na sexta foi feriado. Cara, olha, é a mesma imagem, olha aqui. É a mesma imagem. Tá vendo? A amígdala dela aqui, essa amígdala aumentada de tamanho aqui. E ela falou assim, mas me dói só o lado esquerdo, me incomoda só o lado esquerdo. Ela já tinha feito 2 ciclos de antibiótico, essa paciente. Cara, mas tá estranho. E, assim, e você palpa aqui e eu vi um aumento de volume cervical duro, de contornos irregulares, assim, sabe? Bem fixo, bem característico de palpação cervical com lesão. Olha, cara, é muito semelhante uma imagem da outra, é muito semelhante. Tá vendo? Passa desapercebido mesmo de você achar que ela tem uma amidalite unilateral mesmo, uma senhora que está se queixando de dor. Daí eu pedi a ressonância dela, olha o tamanho da lesão que ela tem. Ó, já encaminhei ela direto para o oncologista. Então, é interessante que atendi essa senhora que me chamou muita atenção e daí logo em seguida atendi o Eduardo. Nesse caso, nesse paciente, ele está com dor de garganta unilateral, ele já tirou a amígdala, mas olha aqui, ó, pilar anterior, o nicho onde já não tem amígdala, e aqui é faringite, ó, faringite bacteriana, ó, a cicatriz da retirada da amígdala. Isso é faringite bacteriana que o paciente tem, ó. Não tem amígdala mais, ele já operou, isso aqui é amígdala lingual, e a queixa de garganta dele muitas vezes tem uma queixa de irradiada para o ouvido, faringite bacteriana. Estou terminando, tá, turma? Mais um minutinho. E essa epiglotite é o paciente que tem que ele engole, tem dor, ele fala, tem dor aqui embaixo, a dor está aqui embaixo, não é aqui em cima minha dor, é aqui embaixo que ele se queixa, e daí quando eu entro aqui, ó que legal, lembra daquela laringoscopia que a gente fez? Olha que legal, esse aqui tem as lesões aqui, ó, tá vendo? Olha aqui um lado, a gente vê claramente a borda cortante da epiglote dele aqui, ó, e aqui um edema, ó, e pontos ulcerados aqui, ó. Então, esse paciente é uma queixa de dor aguda, de epiglotite. Diferente desse paciente, um paciente queitilista, pessoa super especial na cidade, olha o tipo da lesão que ele tem em epiglote, ó. Aquilo que eu já mostrei para vocês. Olha a epiglote dele ali, ó. Olha a lesão ulcerada que ele tem em todo epiglote, ó. Tá vendo? Então, beleza. Meu Deus do céu. Turma, obrigado aí
pelo tempo de vocês, são 9h15 e daí eu fico à disposição de vocês. Eu só dar uma conversadinha com o pessoal da turma, ver se a gente pode fazer essa aula de Covid daqui para vocês, a gente faz, como eu falei. A aula, ela fica, a aula que seria da conferência, a gente divide ela na tutorial para a gente não perder a matéria, e na conferência daí a gente fica apenas daí com o Covid, eu fico o tempo todo respondendo vocês, tá bom? Novamente, obrigado de coração, novamente se cuidem e como eu falei com vocês ontem, realmente eu tenho um ciúmes enorme de vocês, então me dói o coração toda vez que eu tenho que dividir vocês com alguém, mas isso é só uma opinião minha, tá bom? Então, obrigado, turma, se cuidem, qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Prof. Oi. Só para confirmar, o abscesso periamidaliano lá, ele é diagnóstico diferencial do linfoma de amígdala? O aspecto visual macroscópico, sim, Anson. Então, você vê que o óleo, os dois têm o abaulamento, os dois faz a amígdala abaulada, unilateral, avermelhada. Os dois pode ter palpação com aumento de volume mesmo, mas o que difere basicamente é que o Eduardo, a dor é muito aguda, muito súbita, um processo inflamatório muito agudo. E da outra paciente é uma dor mais arrastada, ela vem falando assim, eu estou há semanas, há uns 2, 3 meses com dor na minha amígdala desse lado, já tomei vários antibióticos e não melhorou a minha garganta. Dá uma olhada, ver o que eu tenho. Consegue entender a diferença da história clínica? Então vai muito pela história clínica. Tá bom? Beleza, valeu, prof. Tá bom. Beijo, obrigado. Fiquem com Deus. Beijo.